Só houve um homem que passou pelo planeta Terra e nunca pecou. Esse foi santo e foi justo. E ele subiu à cruz do Calvário exatamente para que, através da fé, ele se tornasse a nossa santidade e a nossa justiça. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, começa o assunto da Santa Ceia, dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo aqui que ele não ouviu falar sobre este assunto da Santa Ceia. Ele não soube através de um documentário deixado por Jesus Cristo, através de uma notícia trazida para ele por alguém que esteve ao lado de Jesus Cristo e participou daquela noite aonde ele instituiu a Santa Ceia. Não. Paulo não está dizendo que ele soube por notícia, por uma conversa com alguém que esteve no momento da Santa Ceia. Não. Paulo está dizendo porque eu recebi do Senhor. Ele esteve pessoalmente com o Senhor. Paulo não teve um encontro com Jesus apenas na estrada de Damasco. Mas se nós observarmos em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo dá instruções ao apóstolo Paulo, lá na estrada de Damasco, ele diz: olha, eu ainda te aparecerei outras vezes. E outras vezes o apóstolo Paulo esteve face a face com o Senhor Jesus. Então parece que eu vejo Jesus Cristo conversando com o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que nós sempre lemos nos cultos de Santa Ceia. E nem sempre paramos para meditar no teor, no sentido, no conteúdo do texto, para que possamos colocar em prática e tomemos a Santa Ceia sem espanto, sem terror, sem sentimento de culpa, nem pensando que vamos morrer. Então Paulo diz: porque eu aprendi do Senhor. Parece que eu estou vendo o Senhor Jesus Cristo conversando com Paulo e dizendo: Paulo, você não foi meu discípulo, você não foi meu apóstolo na época em que eu estive corporalmente aqui na terra e formei o meu colégio apostólico. Porém, no entanto, entretanto, eu escolhi você para ser meu apóstolo entre os gentios. Você vai formar para mim uma igreja poderosíssima, que vai perdurar até o momento em que eu voltar de novo para arrebatá-la. E você vai ensinar para essa igreja acerca da Santa Ceia. Paulo, você não esteve comigo, mas a Santa Ceia aconteceu assim quando eu a fundei. Eu estava com os meus apóstolos reunidos. Então, quando eu acabei de jantar, eu tomei o pão e eu parti o pão. E eu falei para os meus apóstolos que estavam comigo, os 12 que estavam comigo, inclusive Paulo, até Judas Iscariotes estava comigo. Parece que eu estou vendo Paulo um tanto quanto admirado, perguntando: mas Senhor, esse Judas que o Senhor está falando, é o Judas seu irmão? Ou é o Iscariote? Esse é o Iscariote mesmo, o traidor, aquele que me traiu. E o Senhor deixou ele participar da Santa Ceia? Deixei. Eu deixei ele participar da Santa Ceia e só não deixei como eu entreguei para ele o pão e o vinho de uma forma especial, de uma forma diferenciada, de uma forma diferente do que eu fiz com os demais. Mas quer dizer que o Senhor diferenciou Judas na hora da Santa Ceia? Ele disse sim.
E como foi que o Senhor fez? Olha, para os outros eu dei primeiro o pão e depois eu dei o vinho. Mas para Judas eu peguei o pão e molhei no vinho e dei para ele. Então ele ceiou, não ceiou, Paulo? Ceiou, porque junto com o pão estava o vinho, e junto com o vinho estava o pão. Foi uma forma diferente, mas que ele ceiou, ceiou. Então, o Paulo, você há de convir comigo, Paulo, que dentro da igreja que você vai fundar entre os gentios, tem muita gente que vão participar de forma diferente, mas que vão participar, lógico, claro e evidente. Alguns vão participar com medo de morrerem, outros vão participar com medo de estarem pecando, outros vão participar sem saber o que estão fazendo, sem conhecer nem o significado da Santa Ceia, mas que vão participar, vão. Então alguns vão participar diferentemente dos outros, mas eu permito que todos participem, porque eu permiti que Judas Iscariote também participasse. Então depois que eu parti o pão e distribuí entre eles, eu peguei também o cálice, Paulo, e disse: olha, este é o meu sangue que será derramado por vocês. É o sangue da nova aliança. Mas por que o Senhor falou para eles que era o sangue de uma nova aliança? Aí parece que eu vejo Jesus dizendo assim: Paulo, você não se lembra que na época da lei de Moisés havia um pacto, havia uma aliança? Sim, havia um pacto, havia uma aliança. E como era esse pacto e como era essa aliança, Paulo? Senhor, essa aliança era no sangue de animal, no sangue de cordeiro, no sangue de ovelha, no sangue de bode, no sangue de novilho, e para quem não tinha dinheiro, em sangue de passarinhos. Pois é, Paulo, só que essa aliança passou, essa aliança terminou. Era uma aliança fraca, era uma aliança que não perdurava, era uma aliança que não era duradoura nem eterna. Os homens precisavam matar animais todas as vezes que pecavam. Agora eu morri por todos. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o testemunho de João Batista. E João Batista, dos nascidos de mulher, foi o maior de todos. Então eu sou aquele que João Batista de mim falou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu derramei o meu sangue de uma vez por todas, para que todo aquele que creia em mim não pereça, mas tenha vida eterna. E o meu sangue foi derramado para a purificação dos pecados. Ah, Senhor, agora eu entendi o que é a nova aliança no seu sangue. Agora nós temos um novo pacto com Deus através do seu sangue, através da sua morte. Nós não precisamos mais ter medo do sacerdote da lei, porque a lei não salva, né, Senhor? A lei só condena. E Jesus diz: muito bem, você aprendeu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus Cristo deu seu Filho ao mundo, Deus deu o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo mundo seja salvo através dele. Aí depois que Paulo aprendeu essa lição, ele transferiu para a igreja. Agora nós vamos lá. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, quando a gente se reúne para tomar a Santa Ceia, a gente está dizendo para o capeta: olha, não adianta, para mim não há acusação, contra mim não tem encantamento, porque Jesus Cristo me deu o seu corpo e me deu o seu sangue, para que através dele eu tenha vida, e eu tenha vida com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui da época em que os irmãos diziam: eu assisti televisão, pastor. Então, 60 dias sem Santa Ceia. Sabe como era chamado a bola de futebol? Ovo de Satanás.
Irmãos, este irmão está suspenso da Santa Ceia, ele não pode tomar porque ele deu um chute no ovo de Satanás. Imagine o crente chutando o ovo de Satanás, seria até bom, né? Ô dor miserável que esse capeta ia sentir. Eu dei um chute, irmão, no ovo de Satanás. Então o irmão está suspenso da comunhão da igreja. Irmãos, naquele tempo, o crente era suspenso da Santa Ceia porque deixava o filho empinar pipa. Andar de bicicleta, então, minha filha, já tinha passado do Lago de Fogo, já estava lá no Tártaros. Tomar Coca-Cola, eu me lembro quando eu cheguei no estado de Goiás, eu fui pregar numa igreja que vocês não conhecem, por isso eu posso citar o nome. Era ministério que não é missão, não vou dizer, para não ofender meus irmãos, eu amo muito eles. Mas a cidade era um povoado por nome Pedrinhas. Fica lá perto de São Luís de Montes Belo, e eu fui convidado para pregar na inauguração do templo. E a inauguração foi à tarde, pense num calor que estava fazendo. Quando eu terminei a ministração, eu fui lá para fora, suado, tirei o paletó. E passou um senhor com aqueles carrinhos que vende refrigerante na rua. E um amigo meu que estava comigo, que tinha me levado, um presbítero da nossa igreja que me levou no carro dele, perguntou: pastor, o senhor não quer tomar um refrigerante? Eu digo: aceito. E eu não sabia que aqui na época era pecado tomar refrigerante. Refrigerante dava 120 dias de suspensão. Aí, irmãos, o irmão perguntou: qual é a sua preferência? Eu digo: a preferência de todos, a Coca-Cola. E era daquelas garrafinhas de vidro que tem uma tampinha, o cara já veio com o abridor. Puf. Aí eu estou lá tomando a Coca-Cola, um irmão veio e colou do meu lado. Olhou para mim por cima do ombro. E disse: desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que eu nunca mais coloquei uma porcaria dessa na minha boca. Me chamou de porco. E eu disse: por quê, meu irmão? Ele disse: porque isso aí é coisa do mundo. E eu disse: o que é que o irmão toma? Ele disse: só suco de fruta. Eu digo: as frutas que o irmão toma vêm do céu? Mas eu não sabia que naquele tempo era pecado. Eu fui pastor de uma irmã que foi proibida de tomar Santa Ceia na época, porque o vestido dela era comprido. Tu te lembra, né, Joelma? Aí o pastor disse: não dê Santa Ceia para a irmã, porque a irmã está na moda. Aí a irmã perguntou para ela: por quê? Ela disse: porque a roupa da mulher crente é vestido 4 dedos abaixo do joelho. Tinha medida, viu, irmãos? Era que nem a arca de Noé, foi dada a medida. E tinha uma irmã que ficava na entrada da igreja, tinha uma salinha do lado, para ver se elas estavam de anágua. Quem sabe aqui o que é anágua? Se não tivesse, só participava da Santa Ceia se fosse aquelas calças com 12 botões daqui, mais 12 daqui. Tinha que entrar de meia, e os homens de bengala e chapéu de massa. E era a camisa abotoada até aqui e até o pescoço, no sol quente. Eu perguntei para um obreiro nessa época: por que o irmão crente tem que andar com o pescoço abotoado? Ele disse: porque está escrito lá em Provérbio de Salomão: ata o teu pescoço. Confundindo o conselho que Salomão dava ao jovem, dizendo: segue o conselho da tua mãe, não abandona a doutrina do teu pai, ata
ao teu pescoço, e mesmo de noite falará contigo. Era uma maneira de falar. E o irmão disse: amarra o teu pescoço, amarra. E os irmãos andavam, e haja suor descer. Mas se não andasse daquele jeito, não estava apto a participar da Santa Ceia. Se não obedecesse, estava participando indignamente. E se o casal dormisse junto durante a semana da Santa Ceia, não podia participar. Aí a gente via os irmãos chamando o pastor antes do culto, confessando o pecado. Para uns o pastor liberava perdão, para outros dizia não. E quando era briga entre casal, a mulher ficava sentada lá no banco e o marido vinha na frente. O marido tinha brigado, era com ela, mas tinha que pedir perdão, era para a igreja. Aí o pastor dizia: peça perdão para a igreja em nome de Jesus. Aí o irmão se virava para a igreja: peça perdão para a igreja em nome de Jesus. Aí o pastor dizia: a igreja quer perdoá-lo? Se quer, diga sim. Os irmãos nem sabiam o que ele tinha feito. Como é que eu vou perdoar alguém que não me ofendeu? Ele ofendeu, foi a mulher dele, pedia perdão para a igreja, e a igreja estava perdoada em nome de Jesus, e o caboclo já estava apto a tomar a Santa Ceia. 28. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não preciso ser examinado por ninguém. Na hora da Santa Ceia, nem Jesus vem me examinar. Na hora da Santa Ceia, é hora de eu me examinar a mim mesmo. Jesus não vai deixar de ser Jesus porque eu vou deixar de tomar a Santa Ceia. Jesus não vai deixar de ser Jesus e nem perder o seu senhorio se eu tomar a Santa Ceia indignamente. Ele vai continuar sendo o mesmo. E nem vai parar de me amar. Ele continua sendo o mesmo. Agora eu é que preciso fazer uma análise na minha própria vida. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. E depois de se examinar, encontrar alguma coisa errada, não coma. É isso que o texto está dizendo? Examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber deste cálice. Também não vá se examinar depois que comeu o pão e bebeu o cálice. Você tem que se examinar antes de comer. Depois que você se examina, então você come. O apóstolo não está dizendo se examine, aí você sabe se pode ou não pode. Ele está dizendo: examine-se antes de comer e beber deste cálice. Pois o que come e bebe, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora complicou. Quem come e bebe sem se examinar, come e bebe para a sua própria. Como é que a gente toma o cálice do Senhor indignamente? Hein? O texto está dizendo: quando nós não discernimos o corpo do Senhor. Se eu vier ao culto de Santa Ceia sem discernir o corpo do Senhor, sem entender o corpo do Senhor, sem saber como o corpo do Senhor funciona e como é para Ele estar, como é para Ele ser e como é para Ele permanecer, sabendo eu que eu sou importante
importante no corpo de Cristo, mesmo que eu seja o dedo mindinho. O apóstolo Paulo disse que eu estou no corpo do Senhor. Eu preciso ter a consciência de que o corpo de Cristo depende dos seus membros e que eu sou membro do corpo de Cristo e eu preciso funcionar no corpo de Cristo. Eu preciso fazer crescer o corpo de Cristo. Paulo diz que todo o corpo bem alinhado, bem unido, bem juntado, ligado pelos nervos, pelas ataduras, pelas ligaduras, pelos tendões, ele cresce e cresce e se torna forte. Mas se eu não estou integrado a esse corpo, eu sou um membro podre, um membro que preciso ser imputado, preciso ser tirado, porque eu não funciono, e ao invés de funcionar, eu estou impedindo a saúde do corpo. Eu tenho que discernir o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Que papel eu tenho na igreja? Que função eu tenho na igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Tem crente que participa da Santa Ceia sem nem saber o que ele está fazendo aqui. Foi batizado nas águas sem entender o que era batismo. Tomou a primeira Santa Ceia porque viu os irmãos tomando. Chama ele para ler a palavra, ele faz assim. Culto de jovens, chama ele para dar uma palavra, ele enterra a cabeça, fica olhando para baixo que nem um avestruz, não vem. Na hora dos hinos ele não canta. Na hora da oração ele não fecha os olhos. Está de olho regalado, olhando para todo lado. Na hora da pregação, ele não dá uma glória a Deus. Antes do amém, ele já vazou. A igreja nunca viu a cor de uma oferta dele. Não oferta, não dizima, não canta, não ora, não fecha o olho na hora da oração. Não dá uma palavra, não toca um instrumento. Nunca apareceu aqui para ajudar a colocar um tijolo. Mas tem coisa no corpo da gente, irmãos, que a gente nem sabe para que serve. Deixa eu mostrar algumas para vocês. Apêndice. Para que serve? Para inflamar, sulfurar, doer, médico operar. Mas quem quer fazer uma operação de apendicite agora? De apêndice? Apendicite é a doença. Quem quer perder a apêndice? Vamos levar agora, quando terminar o culto, algum dos irmãos lá no hospital mandar o médico tirar a apêndice. Você diz assim: não serve para nada, mas é minha, deixa ficar aí. Assim mesmo o Senhor fala: não serve para nada, mas deixa ficar na minha casa, é meu. Hein? Já ia falar. Amígdalas também. Em alguns países de primeiro mundo é assim, eles retiram logo quando a criança nasce, tira a apêndice e tira a amígdala, porque sabe que não serve para nada, mas está no corpo. A minha nunca serviu, mas está no corpo. Ninguém quer tirar, do Paulo tirou, mas porque adoeceu, né, Paulo? Então tem pessoas na igreja que vão ser como um apêndice, mas deixa estar na casa de Deus. Pertence ao corpo de Cristo. E eu falei isso, não foi aqui para humilhar o nosso irmão lá, é porque muitas vezes nós somos tentados a julgar os servos de Deus. Mas a Bíblia diz: quem nos julga é o Senhor. Então, se nós vivemos segundo o Salmo 133, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor, nos amando uns aos outros, dissimulando as fraquezas uns dos outros e reconhecendo que Jesus é o único perfeito e que se tornou a nossa perfeição e a nossa santidade. Então nós estamos aptos a tomar a Santa Ceia, porque nós discernimos o corpo de Cristo. Nós examinamos o nosso corpo e só achamos coisas
que não nos dariam condição de participar da Santa Ceia, nem de entrar no céu. Mas quando nós discernimos o corpo de Cristo, nós vemos que Ele é tão puro, que Ele é tão perfeito, que Ele é tão inocente, que Ele é tão justo, e que nós tivemos o privilégio de fazer parte deste corpo. E mesmo eu sendo fraco, mesmo aparentemente eu sendo inútil, o Senhor não quer que eu saia deste corpo. Então, se você discerniu e encontrou que você está no corpo, e o corpo está em você, você faz parte do corpo do Senhor, então jamais você vai tomar a Santa Ceia indignamente. Isso que Paulo nos ensinou é simples assim, irmãos. Agora, quem não discerne o corpo do Senhor, está na igreja, mas está falando mal do pastor, está na igreja, mas está falando mal da irmã, está na igreja, mas está falando mal do irmão, está na igreja, mas é incrédulo, está na igreja, mas não tem fé, está na igreja, mas nem sabe o que está fazendo. Por que você é crente? Porque eu já nasci assim, nasci na crença. Muitos dizem eu nasci na crença, eu aprendi, é força do hábito. Mamãe me levava para a igreja, mandou me batizar. E por que você está na igreja? Porque meus pais estão, minha namorada está, minha família está. E o que é que você faz na igreja? Nada. Às vezes até faz, mas faz para ser visto pelos homens. Faz para agradar o pastor, faz para agradar os membros, fala para agradar os outros, mas não faz para agradar ao Senhor. Mas muitos irmãos estão aqui nesta noite, apesar das suas fraquezas, mas estão no corpo de Cristo, estão se esforçando para ver o crescimento do corpo de Cristo. Se nós formos deixar para tomar a Santa Ceia só quando nós não tivermos pecado, sabe que dia nós vamos tomar? Aquela Santa Ceia que vai ser realizada no dia de São Nunca, às 2h da tarde. Nós vamos participar dela, a Santa Ceia do São Nunca, porque sempre nós vamos encontrar pecado na nossa vida. Aí João disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. É lógico, claro e evidente, que como diz o apóstolo Paulo, nós não vamos sair por aí procurando pecado para pecar, não. E todos nesta noite vão tomar sim a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia não é para super-homem, a Santa Ceia é para a igreja, ela ainda está na terra, mas muito em breve ela vai sair da terra, onde ela não vai mais pecar. Aí sim, ela estará glorificada, portanto não vai mais tomar nem desse vinho aí, e nem comer desse pão. A Bíblia diz que é um novo no reino do nosso Pai.